caros alunos e demais amigos que sempre nos acompanham. Tudo bem? Como estão vocês? Tudo sob controle? Eu sou o professor Nilson Luiz. Você sabe, e você sabe também, né, que nós trabalhamos aqui a formação do aeronauta brasileiro pautado nos parâmetros da segurança de voo. A verdadeira segurança de voo não é a verdadeira segurança de voo, é aquela que tem compromisso em reduzir o número de acidentes. Estamos aí desenvolvendo a nossa série Análise de Pista. E o nosso assunto hoje é o retorno de emergência. O retorno de emergência, ele é apoiado na análise de pista? Esse é o nosso assunto de hoje. Porém, antes de falar aí do retorno de emergência, eu tenho que convidar você a ingressar no canal do professor Nilson Luiz no YouTube. O que você vai fazer lá? Você vai achar o professor Nilson Luiz, Segurança de Voo. Esse é o nome do canal. Você vai se inscrever e você vai acionar as notificações para que o YouTube te avise, né, a cada vez que haja um vídeo novo para você assistir. Afinal, são mais de 300 vídeos, né? São mais de 300 vídeos e você é facinho se perder ali no meio. Qual que eu assisti? Qual que eu não assisti? Então, deixa a notificação ativada que o próprio YouTube vai te avisar a cada vídeo novo que vier para você. Não é isso? E você que nos assiste, nos acompanha, mas não acompanha através do YouTube. Talvez você acompanhe pelo Instagram, pelo Twitter, que agora se chama X, pelo LinkedIn, pelo Getter ou ainda pelo TikTok. O que a gente diz para você aí? A gente agradece que você está nos acompanhando nessas plataformas também, principalmente porque você está deixando o like nessas plataformas aí também. Mas a gente convida você a ingressar no canal no YouTube. Por quê? Porque se você assistir pelo YouTube, você vai assistir como? Vai assistir on time. Ih, foi fraco. On time, né? O que quer dizer on time? Quer dizer o seguinte, eu faço o vídeo, subo para a internet, a tua notificação já te avisa, você assiste, você vai lá nos comentários e digita o que você achou, né? Você comenta, né? Quando você comenta, você envia um feedback para mim e eu posso fazer o quê? Eu posso melhorar o meu trabalho em função das demandas que você percebe aí do outro lado da tela, beleza? Então, nós estamos desenvolvendo aí a nossa série Análise de Pista. O que nós falamos até agora sobre análise de pista, né? Nós falamos de pista e pouso e decolagem, nós falamos de extensões específicas de uma pista de pouso e decolagem, nós falamos dos códigos de análise de pista, nós falamos também como que a análise de pista se aplica à decolagem e ao pouso. E nesse vídeo de hoje, nesse encontro de hoje, né, nós vamos discutir aqui o retorno de emergência, né? Retornar à pista, retorno de emergência. Afinal, o retorno de emergência, ele é ou não é apoiado na análise de pista, na ferramenta de análise de pista? Vamos tratar disso a partir de agora, beleza? A ferramenta de análise de pista, ela entrega um envelope de decolagem. Esse envelope de decolagem também prevê uma possível necessidade de retorno ao aeródromo de partida. Nesse caso, cálculos de desempenho de aterrissagem com excesso de peso estarão incluídos. Um aviso é exibido para informar quando o pouso acima do peso está sendo tentado. Este recurso ajuda as tripulações a avaliar a viabilidade de retornar ao aeroporto de partida em caso de emergência. A análise que entrega o envelope de decolagem inclui o desempenho da aeronave, as condições da pista, os fatores ambientais envolvidos para a execução da manobra. No caso da necessidade do retorno ao aeroporto de partida, a análise é essencial para determinar a viabilidade e a segurança do retorno. Mas como se processa, né, essa análise de decolagem? Todo mundo que já voou já sabe como faz isso, né? Antes de uma decolagem, é realizada uma análise detalhada para determinar se a aeronave é capaz de decolar com segurança. Essa análise vai considerar o quê? A distância disponível, o peso da aeronave, as condições da pista, ou seja, inclinação, estado de superfície, etc. E as condições meteorológicas, se tem vento, qual é a temperatura, ambiente, no campo, enfim. Então,
esse é o panorama geral de uma análise de decolagem. Mas vamos citar aqui alguns itens, né, dessa análise de decolagem. Primeiro, o tal retorno de emergência. Se, durante a corrida de decolagem, um problema for detectado, a tripulação pode optar por abortar a decolagem. Isso exige que a aeronave freie rapidamente, utilizando todos os recursos de frenagem existentes. Se a decisão for de decolar e retornar ao aeroporto, a análise de decolagem fornece dados essenciais para essa manobra. Por exemplo, conclusão, se há extensão de pista disponível para a aeronave, sem risco de excursão de pista ou de colisão. Segundo, fatores que influenciam o retorno. Além da análise de decolagem, a tripulação deve considerar fatores como, para ver esse possível retorno. A causa da emergência, o tipo de emergência. Você realmente tem que voltar ou dá para completar aquele trecho com aquela situação sendo administrada? A distância restante de pista para você trabalhar. Dá para parar o avião? As condições meteorológicas e ainda a possível presença de obstáculos. Então, tudo isso tem que ser visto, nos fatores que influenciam o retorno. Beleza? Então, nós vimos aí retorno de emergência, fatores que influenciam o retorno, e vamos falar agora da coordenação com a torre, ou seja, comunicação, A tripulação também deve comunicar o retorno de emergência à torre de controle. Essa poderá fornecer informações e orientações adicionais. Tá claro? Então, para concluir, a análise de decolagem é um passo crucial para a segurança da operação. E o contexto que orienta o retorno de emergência é um resultado direto dessa análise. Então, quando a gente fez aquela pergunta, no início do vídeo, se a análise de pista, ela suporta, ela ampara o retorno de emergência, não só suporta, como ela é fundamental para a execução desse possível retorno de emergência. Beleza? Caso uma decolagem seja rejeitada, a manobra é realizada para evitar um acidente mais grave. Já se a decisão for de prosseguir com a decolagem para retornar em seguida, a análise de decolagem fornece os dados necessários para garantir que o retorno seja realizado com segurança, Então, nesse encontro de hoje, nós falamos que, se for necessário, teve uma emergência, se for necessário decolar e voltar para o aeroporto, ou seja, o famoso retorno de emergência, A pergunta que foi feita é: o retorno de emergência é apoiado na análise de pista? Não só é apoiado, como a análise de pista é fundamental para a tripulação tomar conhecimento, se esse possível retorno de emergência pode ser executado sem a aeronave ultrapassar os limites da pista ou sem executar, ou sem se envolver em uma colisão. Tá claro? Beleza, meus amigos? Então, no vídeo anterior, como eu falei, quando se aplica a decolagem ao pouso, a análise de pista, onde é que ela se encaixa aí, eu resolvi falar agora desse possível retorno de segurança, Então, de emergência, desculpa, Então, no vídeo anterior, nós falamos como se aplica a análise de pista para decolagem ao pouso. Mas aí, no vídeo anterior, eu não falei desse possível retorno de emergência. Então, falei hoje nesse encontro de agora. Tá claro? O que vocês estão achando aí na nossa série Análise de Pista, Muitos já falamos, sobre essas questões todas da análise de pista, dos gráficos, dos códigos de análise de pista, mas nós temos mais o que falar, tá? Nós vamos ter mais alguns encontros, falando da análise de pista. Eu preciso que você me dê o feedback de vocês aí, O que vocês estão achando? Digita lá no comentário, As pessoas estão comentando bastante, eu agradeço. Mas, como eu sempre cito, eu recebo mais mensagens privadas do que comentários. O número de comentários é grande. Mas pode aumentar, não tem problema. Eu me comprometo, com vocês. Eu respondo todos os comentários, tá? Eu só respondo as mensagens privadas depois que eu respondo os comentários. É assim que eu trabalho em cada vídeo, Por isso, se você mandou uma mensagem para mim e eu ainda não respondi, tenha um pouquinho de paciência que eu estou respondendo nos comentários. Porque os comentários, eu falei para vocês, os comentários precisam ter prioridade. Por quê? Porque a dúvida de alguém pode ser a dúvida de mais pessoas. A sua dúvida aí, digitada no comentário, ela pode sanar dúvidas de outras pessoas. Por isso que eu dou prioridade para as dúvidas que são colocadas, nos comentários, beleza? Mas de maneira nenhuma, eu deixo de responder, as mensagens privadas.
elas só ficam assim, não é tão imediato para eu responder. Tá claro? Tem dia que tem mais de 100, né? Aí fica difícil, tá bom? Bons estudos, fique com Deus, continue contando comigo. Até o nosso próximo encontro, onde a gente vai continuar tratando aí da formação do aeronauta brasileiro, pautando sempre nos parâmetros da segurança de voo, tá certo? Grande abraço, até logo!